Boa noite, boa noite àqueles que eu ainda não cumprimentei. Saudações a todos. Eu é que estou agradecido, Duarte, Ah, e que o Senhor me ajude, a falar aquilo que Ele quer ou Ele deseja que seja falado. Fez um domingo passado, 8 dias, que eu falei na Igreja em Quinta de Conde sobre como vencer relacionamentos difíceis. Isto com especial ênfase no relacionamento de sogros, ahm, de genros e noras. E já agora um pequeno esclarecimento aqui. Eu, durante essa mensagem, ela está gravada, durante essa mensagem tive uma dúvida se era sogros ou sogros. Lembram-se? É que tens que ouvir a mensagem. Se o plural era sogros ou sogras. E o nosso irmão Paulo Ribeiro, que está na Cerci Zimbra, mandou-me uma mensagem, porque ele ouviu a gravação, a explicar-me a mim como é que é isso dos sogros ou sogros. E fiquei esclarecido e aprendi com ele. E daqui mando um abraço ao Paulo, não sei se ele vai ouvir ou não, mas de qualquer das maneiras mando um abraço para o Paulo pela ajuda que ele prestou. De facto, quando se trata de homens, é sogros, o plural é sogros. Quando se trata de sogra e sogra, é sogros. Sogros quando é homem e mulher, sogros quando é dois homens. Portanto, quando se fala dos homens que são sogro, são sogros. Quando se fala de homem e mulher, são sogros. É apenas um pequeno detalhe. Adiante. De qualquer das maneiras, como eu estava a dizer, e eu na altura falei, fiz este domingo 8 dias, sobre como vencer relacionamentos difíceis e a ênfase estava mais no relacionamento entre sogros, genros e noras, ok? Eu era para falar aqui hoje sobre este assunto, mas como a agenda ditou que eu falasse na Quinta de Conde primeiro, eu primeiro na Quinta de Conde falei sobre como vencer relacionamentos difíceis. Foi, portanto, na Quinta do Conde, na igreja, que eu falei sobre este assunto. Portanto, já não vou falar sobre este assunto aqui. Mas quero-vos dizer também que vocês não perdem na medida em que podem ouvir a mensagem que eu dei na Quinta do Conde, ainda com a vantagem de poder ouvir aquela que eu vou falar hoje aqui. Eh, e isto porquê? Porque se eu tivesse que dar um título a esta mensagem, que eu vou tentar dar aqui, seria Como Potenciar Relacionamentos. Portanto, a outra era Como Vencer Relacionamentos Difíceis, e agora eu quero-vos falar como potenciar relacionamentos. A dada altura, na tal mensagem que eu dei na Quinta de Conte, eu referi à potenciação de relacionamentos, assim de passagem, mas fiz uma referência a isso. Quando eu falei de Noemi, que é uma sogra, que andava com Deus, ela queria estar onde Deus estivesse, era uma sogra sábia que andava com Deus. Os sogros são sábios quando andam com Deus. E quando mantêm Deus no centro, foi o que ela fez. Ok? Uma sogra que ande com Deus atrai as noras para si, atrai-as, não as repele. Aquelas pessoas que repelem, os sogros que repelem genros e noras, são pessoas que não andam com Deus. Porque as pessoas que andam com Deus atraem, não repelem. Ok? Disse, porém, Ruth, a Nora disse isto: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Coisa curiosa. A Nora não se quer afastar da sogra. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ao contrário de outros relacionamentos entre sogros e noras e genros, esta Nora não quer ver longe a sua sogra, antes, pelo contrário, não a queria deixar de forma alguma. Portanto, eu falei sobre isto e, portanto, eu queria, a dada altura eu falei sobre isto e, portanto, o que eu quero dizer é que esta mulher que andava com Deus potenciou um relacionamento que não seria muito provável, ok? Pelo menos pela experiência que nós vemos acontecer por aí. Uma pessoa, portanto, que anda com Deus atrai os outros. Ponto final. Atrai os outros. Não são só as noras que são atraídas. São os outros. Quaisquer que eles sejam, e particularmente, e eu hoje quero falar de parentes, e sobre parentes já vou falar, já vos vou dizer que parentes é que eu vou falar.
E é aqui que está o segredo, é aqui que já é o segredo da vida que Deus nos chamou a viver. E Deus chamou-nos a viver uma vida para atrair os outros a Ele. Nós somos embaixadores dele. Nós estamos aqui para servir os seus interesses e nós estamos aqui para atrair os outros para Ele. Portanto, se nós não conseguirmos atrair os outros para Ele, alguma coisa vai mal no reino de Sua Majestade, que somos nós. E aqui digo com propriedade, Sua Majestade, porque pensamos que somos reis e senhores. E isso fica-nos muito mal. Nós devemos ser humildes e devemos, de facto, atrair os outros para Cristo. É assim que nós potenciamos relacionamentos, andando com Deus. Portanto, eu sublinho isto. Querem potenciar relacionamentos? Andem com Deus. Quem anda com Deus não está centrado em si, mas em Deus. E isso é que vai fazer toda a diferença nos relacionamentos. É curioso que nós vemos, e eu na altura falei nisso, o testemunho da vizinhança. A vizinhança, sabem o que é ela falou sobre o caso desta sogra, desta nora? As mulheres disseram a Noemi, a sogra, a tua nora te ama. Uma coisa curiosa. Ela te é melhor do que 7 filhos. Ou seja, aquela nora valia mais do que 7 filhos. Era mais do que uma filha. Que é uma coisa admirável. Portanto, esta nora era uma enorme bênção. E ela era uma enorme bênção, assim mesmo fora de normal, porque tinha uma sogra fora de normal. E quando nós somos fora do normal, também afetamos os outros para que os outros sejam fora do normal. Que bom haver assim sogras fantásticas, porque elas vão ter noras fantásticas. O fantástico atrai o fantástico, mas o contrário também. A inimizade atrai inimizade. A falta de simpatia atrai falta de simpatia e por aí fora, para não falar de outras coisas piores. Uma má sogra faz más noras e vice-versa. E uma má nora faz uma má sogra e vice-versa. Portanto, a sogra pensou mais nas noras do que em si. E eu tive a ocasião de sublinhar bem isso. E isso foi benéfico mais para a sogra do que até para as noras. E foi muito bom para as noras. Mas foi muito melhor para ela. Nós não imaginamos que ao tratar melhor os outros, os mais bem tratados da situação e da equação somos nós. Os grandes beneficiários somos nós, não são os outros. Portanto, pensa bem no assunto. Quando nós recusamos o bem a alguém, estamos a prejudicar a nós próprios. Quando nós estamos a procurar fazer bem aos outros, nós estamos a beneficiar mais do que aos outros, estamos-nos a beneficiar a nós próprios. Noemi só ganhou com o altruísmo, como não ganharia com o egoísmo de forma alguma se ela estivesse a pensar apenas nela. E ela não estava. Bem, dito isto, como introdução e para ligar àquilo que eu falei no outro domingo, nós vivemos estamos a viver o tempo da família desestruturada. Ou, como dizem muitos, estamos a viver o tempo das famílias disfuncionais, certo? Acho que todos concordarão comigo. Nunca houve tanto família disfuncional e desestruturada como no nosso tempo. Pois bem, esta disfuncionalidade passa pelos parentes, passa pela relação com os parentes, por todo o tipo de parentes. Eu falei de sogros e de noras, mas há outros parentescos na família. E esta disfuncionalidade passa pelos parentes se demitirem da sua responsabilidade enquanto parentes. E nós, como parentes que somos, a vários títulos, temos uma enorme responsabilidade. Nós não somos só sogros, nem somos só noras ou genros. Nós temos outro tipo temos outros graus de parentesco na família. Nós somos pais, nós somos mães, nós somos filhos, nós somos sobrinhos, nós somos tios, nós somos primos. Os graus de parentesco são muitos. E isto aplica-se, e eu tive o cuidado de dizer na igreja em Quinta de Conde, tendo eu falado das noras e das sogras, eu disse, isto é um princípio para todos os tipos de parentesco. E não só de parentesco, para todos os tipos de relacionamento com quaisquer tipo de pessoas. Ok. Alguém disse que uma família disfuncional é aquela em que, e passo a citar o que esse alguém disse, é aquela em que necessidades materiais, sociais, espirituais, afetivas e culturais deixam de funcionar corretamente. E eu de toda esta declaração só deixava uma parte. Uma família disfuncional é aquela em que necessidades espirituais deixam de funcionar corretamente. Porque todas as outras necessidades que a pessoa em questão referiu derivam daqui.
Porque se as necessidades espirituais funcionarem corretamente, garanto-vos que todas as outras necessidades vão ser supridas de uma forma também correta. O resultado dentro do ambiente familiar pode ser trágico por esta disfuncionalidade, ok? Isto, em primeiro lugar, com as crianças e, em segundo lugar, com o resto das pessoas, porque isto afeta toda a gente. E as pessoas são muito afetadas do ponto de vista psicológico. A maioria das pessoas hoje, e também quero aqui sublinhar isto, são pessoas desenraizadas. Eu não sei se vocês têm noção disto. Nós vivemos numa sociedade, e deixai-me dizer que isto afeta a chamada aldeia global. Isto é nível global, isto não é nível regional, não é nível nacional, não é nível local, isto é nível global, universal, em todo o mundo. A maioria das pessoas hoje estão desenraizadas. Esta questão da imigração, que se discute para trás e para a frente, se sim, se não, se talvez, se não sei o quê, tem a ver com o desenraizamento. As pessoas estão todas desenraizadas. Os imigrantes estão desenraizados. Mas todos nós, de uma forma geral, estamos desenraizados. Desenraizados da terra, desenraizados da família, desenraizados da igreja. Quantos desenraizados há da igreja? Desenraizados dos valores, desenraizados dos princípios. Mas deixa-me dizer que o mais grave, sabem qual é? Sabem o que é o mais grave? É o desenraizamento da Bíblia. O desenraizamento da Bíblia é o mais grave. Mas é que não tenham dúvidas. E isto preocupa-me. E preocupa-me este desenraizamento da Bíblia, porque é na Bíblia que nós vamos buscar a seiva necessária para ótimos relacionamentos. Seja sogros, noras, genros, etc. Seja o outro tipo de parentesco que seja, seja com quem quer que seja, qualquer que seja a pessoa, mesmo que não seja, não tenha grau de parentesco. Há vários graus de parentesco, como eu já referi, e a Bíblia também os contempla. A Bíblia fala a maridos, a Bíblia fala a mulher, a esposas, a Bíblia fala a pais, a Bíblia fala a mães, a Bíblia fala a filhos, a Bíblia fala a filhas, a Bíblia fala a irmãos, a Bíblia fala a irmãs, a Bíblia fala a tios, a Bíblia fala a sobrinhos, a Bíblia fala a sogros, que eu já referi, e a noras, e a genros. A Bíblia fala-nos todos. Como eu disse no domingo passado, que não foi este, mas o outro antes, e eu falei de sogros e de noras e de genros, etc. Nós temos que ser um exemplo no nosso parentesco em toda a linha, não é só nessa parte tão restrita. Temos que ser sogros e noras exemplares, genros e noras exemplares, pais e filhos exemplares, tios e sobrinhos exemplares, primos exemplares. Em suma, nós temos que ser parentes exemplares. Ou se quiserem, para ser ainda mais específico, temos que ser crentes exemplares. Ok? É apaixonante e muito edificativo analisarmos os vários exemplos na Bíblia. Hoje quero falar um pouco apenas de um dos graus de parentesco: tios e sobrinhos. Percebeste agora, Pedro? Não sei daquele nome, Pedro, mas o Pedro está ali. E a Cláudia, e o Duarte, que eu falei no princípio. Duarte, temos ali o nosso Pedro, que é o nosso sobrinho, sobrinho de ambos. Muito bem. Quero-vos falar um pouco sobre tios e sobrinhos. Não vou ser exaustivo, não posso, nem quero, nem posso, mas há alguns aspectos que eu queria deixar aqui registados. E começo com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, entre os vários graus de parentesco que ele tinha um grau de parentesco que era tio. Paulo era tio. E a Bíblia fala dele como tendo um sobrinho. Um sobrinho, curiosamente, era um sobrinho anónimo. Nós não sabemos o nome dele, a Bíblia não nos fala, mas a Bíblia fala do sobrinho dele, mas não fala do nome dele. O sobrinho de Paulo, deixai-me dizer assim, é um dos anónimos de Deus. Eu gosto muito dos anónimos de Deus, porque às vezes os anónimos de Deus são os mais importantes. Nós temos alguns anónimos de Deus na Bíblia que, para mim, são os mais importantes. Por alguma razão, Deus quis que eles ficassem anónimos. E já agora deixai-me dizer uma coisa: sede o máximo, cada um de vós, e não se importem de ficar anónimos, porque maior será a vossa recompensa. É curioso que Deus usou um anjo para libertar Pedro de uma prisão.
e usou um sobrinho anónimo para libertar Paulo de uma prisão. É uma coisa curiosa. Ou melhor, neste caso concreto, mas foi para libertá-lo daquela prisão, porque ele estava a correr risco de vida, e não vou entrar em detalhes nem pormenores, para vocês leiam a Bíblia, conheçam as Escrituras a esse respeito, e depois vão ver. E aqui surge uma coisa muito importante. Nós devemos ser influentes. Irmãos, nós não podemos viver vidas passivas. A nossa vida deve ser ativa. Eu não conheço cristãos passivos. Cristão passivo é uma contradição. Um cristão nunca pode ser passivo. Um cristão tem que ser ativo. E nós devemos ser, portanto, influentes. Uma bênção nos dois sentidos. E neste caso, de parentesco entre tios e sobrinhos, isto deve ser recíproco. Os tios devem ser uma bênção para os sobrinhos e os sobrinhos devem ser uma bênção para os tios. Tios exemplares é o que se pretende, sobrinhos exemplares é o que se pretende. E na Bíblia nós temos tios exemplares. Por exemplo, um tio exemplar na Bíblia, Abraão, grande tio. Okay? Outro tio exemplar na Bíblia, para não falar em Paulo, não é? Barnabé, outro tio exemplar na Bíblia. Curiosamente, ambos eram tios de dois sobrinhos que foram uma vergonha. E isto devem soar os alarmes. Mas também dou graças a Deus porque eles foram, mas já não são uma vergonha. A partir de uma certa altura, ambos deixaram de ser uma vergonha. Foi Ló, por um lado, sobrinho de Abraão, e João Marcos, por outro lado, o autor do Evangelho de Marcos, por outro lado, sobrinho de Barnabé, que também teve um percurso sinuoso, tal como Ló, mas que depois endireitou. Ora bem, isto deve trazer esperança àqueles tios que estão aqui, eventualmente, só Deus sabe, e sobrinhos, eventualmente, que tenham tido um percurso sinuoso. Não desanimem, não desanimem que há esperança, hein? Há esperança. Olhem para o caso de Ló e olhem para o caso de João Marcos. Em Atos 23, 12 a 22, para quem não conhece, está aqui a passagem do sobrinho de Paulo. Eu passo a ler Atos 23, 12 a 22, que diz assim: E quando já era dia, ele tinha sido preso em Jerusalém, estava em Jerusalém. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Uma coisa curiosa apenas, só de passagem. E eu ainda hoje me interrogo o que é que aconteceu a estes indivíduos. Porque eles disseram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E quero-vos dizer que eles não conseguiram matar Paulo e eu não sei se eles morreram ou não. Porque eles disseram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eu não sei se ainda hoje estarão a fazer jejum. Não sei. Mas não sei como é que a história acabou. E eram mais de 40 os que fizeram este juramento, esta conjuração. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Epá, sob pena de maldição. Caia uma maldição sobre nós. Se nós comermos alguma coisa antes de Paulo morrer. Nós fazemos um juramento aqui que não vamos provar nada, comer nada, até matar Paulo. Agora, pois, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã como que querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, entenda-se, o sobrinho de Paulo, ele tinha um sobrinho, o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, algures lá em Jerusalém, foi e entrou na fortaleza onde Paulo estava preso e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: Leva este mancebo, ou este rapaz, ao tribuno, porque tem alguma coisa para lhe comunicar. E ele foi-lhe comunicar aquilo que sabia da cilada, da trama que estavam a preparar para Paulo para o matar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este mancebo que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, perdão, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram a rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Evidentemente que eles deram ouvidos ao testemunho do sobrinho de Paulo e anteciparam a saída pela noite de Paulo, guardado por uma comitiva de soldados, e saíram de lá
de maneira que os outros, quando acordaram no outro dia de manhã, tiveram a surpresa dele já não estar lá. Ora bem, muito bem. Então, versículo 22. O tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que ninguém dissesse que lhe havia contado daquilo. E eu aqui, muito rapidamente, quero dizer o seguinte: não posso entrar em muitos detalhes, mas, em primeiro lugar, quero chamar a vossa atenção para a tremenda influência de um tio. Se este tio, chamado Paulo, não fosse um bom tio, ou vou dizer até de outra maneira, se ele fosse um mau tio, opá, que ele morra, que o matem. Olha, se ele desaparecer não me faz falta nenhuma. Mas não. Este tio chamado Paulo, para este sobrinho, valia muito. E valia a própria vida dele. Porque ele arriscou a vida ao ir lá. Paulo estava lá por ser crente. E ele, ao identificar-se com Paulo, corria risco da sua própria vida. Ok? E eu, pessoalmente, há muitas. A Bíblia não entra em detalhes. Não entra em detalhes, não explica muita coisa, muita curiosidade que certamente quereríamos ter, não entra. Mas eu tenho uma convicção pessoal, é apenas uma mera convicção pessoal, que foi Paulo que falou de Cristo a este sobrinho. E isto por uma razão simples. O apóstolo Paulo falou de Cristo praticamente a toda a família. E nós daqui a um bocado já vamos ver uma série de parentes de Paulo crentes. E apesar desses parentes crentes poderem ter sido salvos por instrumentalidade de outros, eu pessoalmente creio que foram salvos pela instrumentalidade de Paulo. É uma convicção pessoal, mas sobre isso já lá vamos. Eu creio que Paulo terá evangelizado a irmã dele, como terá evangelizado o filho da irmã dele, que era este sobrinho, e que muito provavelmente o levou à fé. E também vos vou dizer que este sobrinho fez uma obra notável. Vocês não têm bem a noção da obra que este indivíduo fez. Não foi só salvar a vida de Paulo, como vocês já vão ver. Ora bem, em primeiro lugar, a primeira grande lição é que os tios, estão aqui vários tios, devem se preocupar com a salvação dos sobrinhos. Que é uma coisa que às vezes não vejo ninguém preocupado. Se vocês são tios, já se preocuparam com a salvação dos vossos sobrinhos? Já alguma vez falaram com eles acerca de Cristo e da salvação que há em Cristo? Vocês estão preocupados com os vossos sobrinhos? Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês que são tios, vocês não têm bem a noção do que é ser tio, pois não? Pois é, estão desenraizados da Bíblia. Quem está enraizado na Bíblia sabe o que é ser tio. Ser tio, por vezes, é mais importante que ser pai. Ser tio, ouçam bem, não estou a inventar. Ser tio, por vezes, é mais importante que ser pai. E os tios às vezes fazem coisas que os pais não podem fazer. Eu podia desenvolver muito este pensamento, mas ficamos por aqui. Isto também serve de alerta para todos se interrogarem sobre isso. Preocupem-se com a salvação dos vossos sobrinhos. Paulo fez muito pelo sobrinho e agora nós vemos este sobrinho fazer muito por Paulo. É importante que os sobrinhos também pensem nos tios. É importante que os sobrinhos também tenham os tios em consideração e façam o que este sobrinho fez em relação a este tio. E já lá vamos. Paulo levou a este sobrinho, certamente é a minha convicção, não está lá escrito, mas é a minha convicção, a salvação eterna. E este sobrinho, por sua vez, salvou a vida física do apóstolo Paulo com consequências eternas. Tomem bem atenção, com consequências eternas. Porquê é que eu digo isto? Porque se o apóstolo Paulo tivesse sido morto, como queriam aqueles indivíduos naquela trama, que não comeram nem beberam até o verem morto, se o sobrinho não avisasse o centurião, como ele correu o próprio risco de vida para o fazer, se ele não avisasse o centurião, sabem o que é que teria acontecido se Paulo tivesse morrido ali? Nós ficaríamos sem as suas epístolas. É apenas isto. É só apenas uma pequenina coisa, que nós ficaríamos sem. Ficaríamos sem as suas epístolas que ele escreveu e que são tão importantes. Portanto, vendo bem o serviço que este sobrinho prestou. Paulo fez um grande serviço, prestou um grande serviço ao sobrinho, sem dúvida. Não há dinheiro que pague a salvação de uma alma. Mas o sobrinho prestou um grande serviço a Paulo, prestou um serviço a Paulo e a toda a Igreja Corpo de Cristo. Atenção, ok? Alguns, infelizmente, têm ficado aquém dos seus ascendentes. E eu dou graças a Deus por este sobrinho. Este sobrinho é um exemplo.
Alguns têm ficado aqueles coisas. Conheço vários exemplos, mas vou citar dois. Havia um homem de Deus que eu conheci através do irmão Sobral, foi um grande ensinador da Bíblia, chamado Erno Gaebelein, americano. E este crente chamado Erno Gaebelein foi um expositor da Bíblia, um ensinador da Bíblia, foi um gigante, pronto, foi um gigante, foi uma benção. Ele teve um filho, não sei se teve mais, mas pelo menos sei que teve um filho chamado Frank Gaebelein. E o Frank Gaebelein também era crente. Mas deixa-me dizer uma coisa, que diferença entre pai e filho. Eu conheci o ministério do pai e conheci o ministério do filho. Que diferença! Que diferença! Mas que diferença abismal! E eu fico triste quando vejo filhos ficarem a milhas dos pais ou sobrinhos a ficarem a milhas dos tios, quando os tios, quando os filhos ainda podem ser, vemos na Bíblia, podem ser melhores que os pais, e quando os sobrinhos também podem fazer feitos ainda maiores que os tios. Pensa no assunto. Eu hoje trago aqui uma reflexão para nós refletirmos sobre isto. Ok. O que é que nós podemos aprender da história também do sobrinho de Paulo? Que é importante ter coragem para falar quando é preciso e que, se o fizermos, podemos salvar vidas. Sabem que, mesmo sabendo que os seus inimigos procuravam matá-lo, o Senhor Jesus Cristo continuou a falar do Evangelho. Mesmo apesar de saber que o poderiam matar. Ele falou, não interessa, falou. Era este o espírito deste sobrinho. Eu posso morrer, mas eu vou falar. E a minha pergunta é: nós fazemos isso? Ou temos vergonha? Às vezes. Nós nem estamos ameaçados de morte e não falamos. O que seria de nós se estivéssemos ameaçados de morte? Eu já nem coloco essa questão. Mas nós devemos falar, como dizia Paulo, a tempo e fora de tempo. Fala a tempo e fora de tempo. Falar a fora de tempo é extraordinário. Sabem que eu aprendi alguma coisa, ou tentei aprender alguma coisa acerca disto com o meu tio António, que ele era, como vocês sabem, um grande evangelista. E ele do nada começava uma conversa e metia o evangelho numa conversa. E eu aprendi bastante isso com ele, porque aqueles que me conhecem mesmo na Marinha sabem que eu do nada começava a falar do evangelho a eles. E eles apercebiam-se e diziam: "Ah, já está, e ele já está a falar como ele quer." Sabem de uma coisa? O sobrinho de Paulo, por aquilo que indica aqui a Bíblia, deveria ser bastante novo. Nós nunca subestimemos os novos. Deus pode usar crianças e Deus usou crianças. E sendo novo, ainda é maior, o feito deste rapaz ainda é maior. Eu digo isto porque a Bíblia diz que o soldado levou pela mão. Eu não sei se era por ser novo, há quem pense que sim, há quem pense que não, não interessa, mas a passagem fala acerca disso, mas também não estou preocupado. O que eu quero dizer é que ele teve a maturidade, mesmo que fosse muito novinho, teve a maturidade e o destemor para enfrentar aquela situação difícil por amor. E por amor, queridos irmãos, nós devemos enfrentar qualquer situação, por mais difícil que seja. E pequenas ações podem ter consequências eternas. Sabem que foi necessária coragem e fé para aquela pequena menina, também anónima, do tempo de Naamã, que servia em casa de Naamã. Foi preciso que ela tivesse coragem e fé para ela fazer o que fez. Vocês têm a noção de quantas pessoas já salvaram as suas almas por terem tido conhecimento da história de Naamã? Vocês têm a noção de quantas pessoas já chegaram a Cristo pela história de Naamã? E vocês já têm a noção de que a história de Naamã existe por causa daquela menina? Já viram o efeito que aquela menina produziu? Foi preciso coragem para o sobrinho de Paulo divulgar aquela conspiração às autoridades romanas. Ora bem, mas mais uma vez eu digo, pensai nas míriades e míriades de crentes que foram abençoados pelas epístolas subsequentes que foram depois escritas pelo apóstolo Paulo, porque ele foi salvo daquela situação. Que o Senhor nos ajude a nós darmos tudo o que temos por amor ao Senhor e à sua obra. E sabem de uma coisa? E conscientes de que, mesmo que anónimos, nós sabemos que os frutos existirão. E os frutos, sabem onde é que eles vão parar? Eles podem não parar aqui.
mas vão parar à praia da eternidade. E vão ser recordados para sempre. E esperem pelo tribunal de Cristo para vocês verem o que é que vai acontecer. Sabem que o sábio do livro de Provérbios disse assim: a sorte é lançada no colo. Quase que a gente podia dizer assim: olha, o apóstolo Paulo teve sorte, o sobrinho apareceu lá, teve uma sorte danada. Não, não teve sorte. A sorte é lançada no colo, mas toda a sua disposição, sabem quem é que está por trás da sorte? É o Senhor. Toda a sua disposição é do Senhor. Provérbios 16:33. A felicidade de Ruth, daquela nora que nós conhecemos, alguns podem ter visto a felicidade dela associada ao facto dela ter entrado naquele campo de Boaz, no capítulo 2 e versículo 3 de Ruth. Mas por detrás daquela entrada dela no campo de Boaz estava a mão de Deus. Vocês não se esqueçam disto. A mão de Deus. A mão de Deus está atrás da minha vida. A mão de Deus está atrás da vossa vida. E não percam isso de vista. O sobrinho de Paulo não estava ali por coincidência. Alguém disse com propriedade um dia que a coincidência, alguém definiu a coincidência. Sabem o que é a coincidência? Alguém disse que a coincidência ocorre quando Deus escolhe permanecer ele próprio anónimo. Deus decide ser anónimo e a coincidência acontece. Pois é, Deus é assim. E Deus usou um ato de um jovem para salvar a vida de Paulo e continuar o seu trabalho. Os jovens podem ficar surpreendidos ao saber que se este jovem não tivesse falado e Paulo tivesse sido morto, Paulo não teria escrito muitos dos livros do Novo Testamento. Isto foi um jovem, isto é uma lição para os jovens. Os jovens podem realmente fazer a diferença e fazem a diferença. Vemo-lo fazer a diferença na Bíblia e temos visto eles fazerem a diferença na experiência que eu tenho. Ora bem, segundo tio, segundo sobrinho que eu quero fazer uma breve referência, Marcos e Barnabé. Marcos, sobrinho de Barnabé. Em Colossenses 4:10 nós lemos assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei. Isto é Paulo que está a escrever, e fala de Marcos, o sobrinho de Barnabé. Esta história de Marcos e de Barnabé e de Paulo é uma história digna de ser conhecida, digna de ser estudada. Não vou entrar em detalhes, mas quero apenas destacar o seguinte. Barnabé, que era tio de Marcos, apostou em Marcos quando este poderia ter ido por água abaixo e nunca mais vir acima, se ter afogado completamente. Os tios devem se bater pelos sobrinhos, mesmo quando eles vão abaixo. Ok? E ganhou. Ganhou. Eu não vou agora contar a história, vocês têm a obrigação de a conhecer, mas o Barnabé conseguiu ganhar o sobrinho para o Senhor e para a sua obra. E de que maneira? Hoje nós temos o Evangelho de Marcos, como resultado de Barnabé não ter desistido do sobrinho. Ok? Dele só quero dizer isto, há muito mais para dizer, não vou dizer mais. Sabem que David, o rei David, também tinha tios, mas a Bíblia fala de um determinado tio dele, o rei David. Também era sobrinho, também tinha tios. E um dos tios de David chamava-se Jonatas. E a Bíblia diz que Jonatas, tio de David, era do conselho, um homem sábio e também escriba. Epá, que haja sobrinhos que tenham muitos tios assim. É necessário que haja tios assim. E David tinha um tio que era do conselho, homem sábio e também escriba. E eu, por acaso, curiosamente... está no primeiro livro das Crônicas, quem quiser apontar, capítulo 27, versículo 32. Ora bem, eu que tenho aqui umas perguntas para fazer com base nisto. O que é que nós fazemos com a capacidade que nós eventualmente temos de aconselhar, e há alguns que são bons conselheiros, o que é que nós fazemos com essa capacidade? Às vezes temos essa capacidade e não usamos. Com a sabedoria que Deus nos tem dado, o que é que que uso fazemos da sabedoria que Deus nos dá? E que uso nós fazemos de algumas capacidades que poucos têm? Sabem que escribas eram poucos os que eram escribas. Então, naquele tempo, que ninguém sabia escrever,
ou quase ninguém. Ter esta capacidade de ser escriba não era para qualquer um. E nós, às vezes, temos capacidades que mais ninguém tem. O que é que nós fazemos com elas? São perguntas para nós refletirmos. Quero-vos falar de outro tio e agora de uma sobrinha. Quero-vos falar de Mardoqueu e de Esther. Em Esther, no capítulo 2, nós lemos dois versículos que eu quero destacar. O versículo 7 diz: Este, Mardoqueu, criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela de aparência, formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E eu aqui quero chamar a vossa. Vocês lembram-se de dizer que um tio pode ser mais importante que um pai? Mardoqueu foi mais do que um pai para ela. Ela ficou órfã. Sabem quem foi o pai dela? Foi Mardoqueu. O tio foi pai dela. O, o pai, e ele, como pai, sendo tio, como pai dela, fez mais por ela, provavelmente, do que se calhar o pai dela nunca faria. O versículo 15 do capítulo 2 diz: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse é Gai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Pensa em Mardoqueu como aquele tio que se bate pelo seu sobrinho, neste caso a sua sobrinha, custasse o que custasse, doesse o que doesse, até às últimas consequências. Ele não era apenas um parente. E eu aqui quero dizer uma coisa. É claro que eu estou a falar de tios e de sobrinhos, já falei de sogros e de sogras e de noras e de genros. Mas isto é mais do que isto. Sabe o que ele era para ele? Ele para ela foi mais do que um tio, foi mais do que um pai. Sabem o que é que ele foi para ela? Eu vou-vos dizer o que é que ele foi para ela, que é o que nós devemos ser uns para os outros. Uma rocha. Ele foi para ela uma rocha. E a pergunta que eu faço é: tu és uma rocha para alguém? Ainda hoje, soube de uma irmã que disse de um casal: muito, muito obrigada, queridos irmãos. São também um porto seguro para mim. Tu és um porto seguro para quem? Para alguém? És uma rocha para alguém? És um porto seguro para alguém? Boa pergunta. Pois Mardoqueu foi um porto seguro para ela, para Esther. O que és tu? O que é que andas cá a fazer? Sabem o que é que Charles Mackintosh, aquele grande escritor do século XIX, escreveu e disse? Auxílio ou empecilho? O que és tu? Nós até temos um folheto em português que foi traduzido. Auxílio ou empecilho? O que és tu? Foi escrito por ele. Auxílio ou empecilho? O que és tu? Esther era uma órfã num mundo cheio de desafios. Mardoqueu assumiu a responsabilidade de tomar conta dela, criando-a de uma forma exímia, como se ela fosse sua filha. Mas fez dela, sabem o que é que ele fez dela? Rainha. Ele fez dela uma rainha. A sabedoria dele foi como um farol, guiando-a pelas águas turvas lá da corte, da realeza. Porque é impressionante, se a gente ler a história de Esther, nós vamos ver como é que o Mardoqueu manuseava todos os cordelinhos ali para cuidar dela, ok? Impressionante. E já que falamos em realeza, no segundo livro das Crónicas, no capítulo 24, versículo 2, lemos assim: E fez Joás foi rei, já que estamos a falar de realeza, pensemos neste rei. E fez Joás, segundo o livro das Crónicas 24, 2, fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada, seu tio. A influência do tio no rei. A influência do tio Joiada no rei Joás. Acho curioso, porque diz aqui todos os dias do sacerdote Joiada. Ou seja, enquanto Joiada viveu, teve uma influência tremenda sobre este rei. É para nós pensarmos no assunto. Que tipo de influência somos nós para os nossos sobrinhos? Depois temos Ló, conhecemos a história, sobrinho de Abrão. Eu tenho mas é que parar, já estou quase a ultrapassar a hora.
E sobre ele nós lemos que estas são gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, Tera era o pai de Abraão, e gerou a Abraão, mas não só, gerou mais dois irmãos, a Naor e a Arã. E Arã, que era irmão de Abraão, gerou a Ló. Portanto, Abraão era tio de Ló. E tomou Tera a Abraão, isto está no capítulo 11 do livro de Gênesis, versículo 27. E depois no capítulo 11, versículo 31, nós lemos que tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Eu já fiz referência ao facto de que Barnabé não abandonou o sobrinho numa altura difícil, muito difícil, que eu nem entrei em detalhe, não vou entrar em detalhe. E Abraão também não deixou o seu sobrinho numa altura muito difícil. Isto são tios a sério. Ele também não deixou o tio, não deixou o sobrinho Ló numa altura muito difícil. Bem, em primeiro lugar, também quero chamar a vossa atenção que este tio, à semelhança de Mardoqueu, também se tornou pai de, de Ló, porque o pai dele morreu. O irmão de Abraão morreu, e quem assumiu a tutela deste sobrinho como filho, como se fosse um filho, foi Abraão. Por isso é que ele levou com ele. Basta ler com atenção o que está na Bíblia, no livro de Gênesis. E o que é maravilhoso é nós vermos Barnabé procurar reabilitar João Marcos, e conseguiu. E Abraão resgatar Ló, e conseguiu. Sabem que eu um dia li isto e não me quero esquecer disto. Que Deus me ajude e vos ajude a vós. Embora os outros falhem os seus deveres, ouçam bem isto, embora os outros falhem os seus deveres para conosco, nós nunca devemos negar o nosso dever para com eles. Os outros podem negar o seu dever para conosco, mas não falhemos nós o nosso dever para com eles, mesmo apesar de eles terem falhado o seu dever para conosco. E houve falhas nestes sobrinhos, mas estes tios comportaram-se com este princípio, desta maneira. Eu tinha muitas coisas mais para dizer, mas não vou dizer que eu tenho que acabar, porque senão vocês não me querem mais aqui, nem de sombra. Sabem que eu devo a minha conversão sob o Senhor? Claro que eu devo a minha conversão ao Senhor. Mas abaixo do Senhor, sob o Senhor, e deverei certamente a minha conversão, em primeiro lugar, ao Senhor. Mas abaixo do Senhor, eu provavelmente devo a conversão a mais pessoas. Mas há uma delas que está à cabeça, pelo menos aos meus olhos. E eu devo a minha conversão a um tio meu. O meu tio António de Oliveira, que vocês conhecem, e que já está com o Senhor. Ele bateu-se pela minha alma. Ele não descansou enquanto não me viu salvo. E Deus deu-lhe essa alegria de o ver, de ele ver-me a mim salvo. Ele nunca desistiu de mim. Nunca desistiu de mim. Até eu estar salvo. E, sabem de uma coisa? Eu lembro-me de ele uma vez de ter dito assim, ele uma vez vinha falar comigo, eu fugia sempre, né? Não queria nada ouvir a palavra de Deus. E ele um dia virou-se para mim e disse-me assim, olha, porque eu dava desculpas. Agora tenho teatro, agora tenho basquete, agora tenho isto, tenho aquilo. Ele disse-me assim, olha, quando chegares lá ao céu, vais chegar lá à presença de Deus, vai dizer assim, olha, senhor, tenho aqui o basquete, o teatro. Vai lá dizer isso, depois vais ver o que é que ele vai dizer. Achei curioso, é uma forma simples, mas a forma como ele falava. Sabem que ele também me recebeu em casa dele como pai? Os meus pais deixaram-me cá estudar e ele é que ficou a tomar conta de mim. Eu estive lá em casa dele. Era como se ele e a minha tia fossem meus pais. E quando eu digo que eles foram, que me receberam como um filho, não foi só para me tratarem, para me cuidarem do meu corpo. Não foi só para me fazerem refeições. Não foi só para me comprarem roupa. E ainda me lembro quando a minha tia ia e comprava roupa para mim, eu achava curioso, achava graça. Mas ela fez isso muitas vezes. E fazia uns grandes petiscos que eu gostava muito. Olha, o assado, um assado que ela fazia, que é inigualável, nunca mais comi um assado como o dela, que ela fazia normalmente ao domingo. Não era só cuidar do meu corpo, não era só cuidar da alimentação e do vestuário.
foi cuidarem da minha alma. Eu às vezes vejo tios preocupados com a parte física dos sobrinhos, não os vejo preocupados com a parte espiritual. Preocupam-se com as notas que eles tiram na escola, e até pais. Pobreza absoluta. Que Deus tenha misericórdia. Por isso, aquilo que eu vos trouxe esta noite, eu sei do que estou a falar. Eu tenho experiência na carne, eu experimentei isto na pele. Eu sei o que é ter um tio em condições, que se bateu pela minha alma. Experiência comprovada. Ah, eu podia falar muito mais acerca dele, porque inclusivamente foi ele que me lançou no ministério. A primeira vez que eu subi a um púlpito para dar o meu testemunho e também para pregar, foi ele que me lançou. Sabem que, como tio, também sou tio, eu sempre me bati pela alma dos meus sobrinhos, que alguns deles estão aqui. Se bem que a Cláudia, que é a sobrinha direta, né? Que tem dois irmãos, Carlos Paulo e a Carla, tendo eu obtido a autorização dos pais, da minha irmã que está ali, do marido, meu cunhado, eu pegava neles e levava-os à escola dominical domingo de manhã. Fiz isto durante muitas semanas. Alguma coisa que eles têm no coração deles se deve, em parte, não só, mas em parte, a este esforço. Deixai-me, estou a terminar. O meu pai foi um grande pai e foi um grande avô. E já que estamos a falar de parentes, pensem no assunto. E ele bateu-se pelos meus sobrinhos, pagava-lhes o acampamento para eles irem ao acampamento. Que tipo de tios somos nós? Que tipo de pais somos nós? Que tipo de avós somos nós? O que é que temos feito como pais, como filhos, como avós, como sobrinhos, como tios? Que parente és tu? Sabem o que é que disse Jó? Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Isto é grave. Ele disse: os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó 19:14. E sabem o que é que nós lemos em Atos 10:24? E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio, vou falar de Cornélio, os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, preocupado com a salvação da família. Cornélio convidou a família para ir ouvir o Evangelho. Vocês foram salvos, agora preocupam-se com a salvação dos vossos parentes. Cornélio preocupou-se. E eu disse, e não posso terminar sem falar disto, os parentes de Paulo. Só na carta aos Romanos, diz Paulo, Romanos capítulo 16, no último capítulo, saudai a Andrónico e a Júnia, meus parentes. Tomem bem atenção aos parentes de Paulo. Saudai a Herodião, meus parentes. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jason e Sosípatro, meus parentes. Só aqui temos, aparentemente, 3, 4, 6 parentes. E não está aqui incluído o sobrinho, ok? E não está aqui incluído o sobrinho. Provavelmente ele evangelizou-os, dizia eu, mas não tenho provas, ok? Mas há uma coisa que eu provo, que eu tenho provas. Sabem qual é? É que ele, quando escreveu a carta aos Romanos, falou deles. E quando a carta chegou a Roma, à igreja em Roma, e a carta foi lida à igreja, eles ouviram o nome deles lá na carta. E eles pensaram assim: o nosso tio não se esqueceu de nós, apesar de sermos sobrinhos. E ele escreveu o nosso nome. Esta carta também é para nós. Vamos ler com atenção a carta. Já agora. É assim que tu lês a Bíblia. Como se ela fosse para ti. Hoje houve um colega meu, vocês conhecem, o Alfredo Rodrigues, que me entrevistou na internet e que vocês conhecem, há dias fui jantar com ele. Hoje mandou-me uma fotografia de Oeiras, num parque, lá num jardim, tinha um busto, e no busto, na base do busto, estava escrito assim: Carlos de Oliveira. E ele mandou-me aquela fotografia e disse-me assim: tu já chegaste a Oeiras. e eu, e eu virei-me para ele e disse-lhe assim: olha, eu prefiro João 3,16. João 3,16 e citei-lhe: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
João 3,16 para mim é mais fidedigno do que o meu nome escrito em qualquer busto. E depois expliquei-lhe. Porque eu sempre poderia perguntar, e é o caso, pá, deve ser outro Carlos Oliveira, não sou eu, de certeza. Se o meu nome estivesse escrito em João 3,16, eu tinha dúvidas. Assim, Deus chamou o Carlos de Oliveira de tal maneira. Ah, senhor, isso não sou eu, de certeza, deve ser outro Carlos de Oliveira qualquer. Mas estando lá, Deus amou o mundo, eu estou lá com toda a garantia. E disse-lhe a ele, e tu também. É assim que lês a Bíblia? Deus nos abençoe.